Hebreus capítulo número 11. E o verso número 7, você vai abrir a sua Bíblia. Nos diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas e ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus pode dizer amém. Amém. Os amados irmãos, eu tenho orado muito nesses dias, muito enfermo. A gente está orando pouco. Precisamos orar muito mais. Às vezes eu fico preocupado com alguns que não estão orando nada. Não sei como um crente consegue muitas vezes sobreviver sem oração. Bem, eu acho que viver uma vida de cristão sem oração não tem nem graça. Se você já orando, vigiando, passando horas em oração, parece que a gente ainda sente mal. Eu imagino que não. Mas falando com Deus nesses dias, Deus me levou a essa palavra. Visto que o nosso desejo é realmente construir uma igreja que se arrisca. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado apertando a mão: você está disposto a se arriscar mesmo? Está disposto a se arriscar mesmo? E para ganhar bem tempo, quando li esta palavra, eu fui levado a pensar sobre isso. Que todas as igrejas hoje, não estou dizendo algumas, todas as igrejas hoje estão vivendo, meus irmãos, eu posso dizer, nesses estágios. Que estágio? O estágio de risco, ou o estágio de cuidado, ou mesmo de saudade. Analise aí para você gravar. Todas as igrejas estão vivendo num desses estágios, ou de risco, ou de cuidado, ou de saudade. E para você entender, eu digo isso porque a maioria das igrejas, elas quando começam como igrejas que se arriscam, porque na maioria delas, elas são plantadas ou são nascidas em meio ao avivamento e à renovação. Exemplo: quantos aqui conhecem a história das Assembleias de Deus e sabem como ela nasceu? Essa igreja nasceu no fogo. O fogo ardendo mesmo no coração. Hoje, se a gente perguntar aqui, quantos ainda sente o fogo do Espírito? Levante a mão. Muita gente nem levanta mais a mão, porque o fogo vem se apagando. Quantas pessoas que receberam o avivamento, receberam o calor espiritual,
Santo colocou no meu coração. Eu tenho que explicar isso. Pode continuar em Hebreus 11:7. Olha o que o texto diz aqui: pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, mas temente a Deus, preparou a arca. Ora, pela ação do Espírito Santo, me levou dentro desta palavra. Meus irmãos, Noé é um tipo, Noé é um modelo desse tipo de vida arriscada. Sim ou não? Eu vou explicar para você o porquê que Noé foi um modelo desse tipo arriscado de vida. Primeiro, porque durante um período de 120 anos ele trabalhou, construindo, preparando a arca para algo que ele nunca havia experimentado. O quê? Chuva, dilúvio. Não havia chuva na terra, apenas o vapor subia da terra, se condensava e voltava. Mas Noé começou a preparar a arca. Sabe o que é isso aqui? É um modelo arriscado de vida. E ele passou 120 anos trabalhando, preparando a arca para colocar a sua família dentro, em algo que ele nunca havia experimentado, que ele nunca havia visto: chuva e dilúvio. Deus disse: eu vou mandar chuva, vai haver um dilúvio, eu vou abrir as comportas dos céus, as torneiras do abismo, vai chover muito. E pela fé, Noé iniciou. Ele começou a arrumar as árvores, ele começou a construir. Esse homem aqui, ele sofreu a ridicularização das pessoas. Esse homem, ele foi debochado pelo mundo naqueles dias, porque ele realmente creu. Ele é modelo de Cristo. Sabe o que estou querendo dizer para você essa noite? É que muita gente diz que anda pela fé. Quantos aqui andam pela fé? Levante a mão daqui, na maioria. Mas ninguém quer caminhar sem riscos. Ninguém quer caminhar sem risco. Entretanto, meus irmãos, a vida de fé, estou falando de vida de fé, é uma vida que nós realmente colocamos tudo em jogo por causa de Cristo. A gente tem que colocar tudo. Nós ensinamos aqui um dia desses que quando você realmente quer o milagre envolve uma situação de risco. Há muita gente querendo milagre, querendo receber uma bênção de Deus, mas ele não quer se arriscar. E eu até citei: quer ver um milagre na vida de Davi? Ele enfrentou o gigante, o pai da homem daquele tamanho, mas ele entrou no arraial cativado. Isso envolveu uma situação de risco. Os moços entraram na fornalha, sabiam que ela estava aquecida 7 vezes mais, só que teve um porém: eles entraram em uma situação de risco, e lá dentro daquela fornalha 7 vezes mais quente do que era normal, ela se tornou fria, porque aqueles moços entraram em uma situação de risco. Eles se arriscaram. Mas hoje muitos não querem. É por isso que muitas vezes alguém diz: por que hoje a gente não vê mais milagre? Porque as pessoas não querem entrar numa situação de risco. Imagine um paralítico aqui agora. Vem aqui embaixo. Ele chega e pega lá qualquer um dos seus aí e dá uma esmola. Qualquer um vai tacar no bolso. Vai dizer: melhor que orar por ele, deixa eu dar derrete aí. Mas Pedro e João disse: nós não temos ouro, Tem prata. nós não temos prata, Mas mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu tomo pela mão. Glória a e ele começa Deus. a saltar. Eu creio.
creio, E ele Pai. Nós começa a ver. Ele Aleluia. começa a pular dentro da sinagoga. Foi realmente algo tremendo. Envolveu uma situação de risco. A igreja do milagre é uma igreja que arrisca. O crente que tem experiência com Deus é o crente que arrisca. O texto diz que Noé, pela fé, divinamente avisado. Agora imagine 120 anos de trabalho de escravo. Confiando. Deus vai mandar de novo. Essa noite eu estou aqui numa situação de risco. Mas eu estou crendo que Deus vai mudar a sua vida essa noite através dessa fé. O diabo está paralisando as pessoas dentro dos lares. Sabe por que há muitos lugares vazios aqui? Tem pessoas que ainda vêm e visitam a igreja e dizem: meu Deus, um culto de ensino, tanto de gente como esse, uma cidade tão pequena. Não imagine isso. Vocês não imaginam quantas pessoas estão presas agora pelo SBT, pela Globo, pela Record, pela internet. O diabo prendeu muita gente. Tem muitos filhos de crentes nessa hora que às vezes a mãe ou o pai está aqui. Estão presos. Estão amarrados dentro de casa. É como nós ensinamos ontem na escola bíblica em Araçatuba. O diabo diz: ele pode até ir para o céu, mas Deus segura os filhos dele na terra. Ele não quer que os seus filhos vá. O mesmo espírito de Faraó. É uma luta muito grande. O inimigo está tentando sufocar as pessoas. Quantos que não conseguiram chegar aqui para orar hoje? Eu esperei a maior parte do presbitério aqui. É bem verdade que às vezes alguns não chegou por um motivo de força maior. Mas se não for isso, se cuide, porque eu estou orando por você. Deus vai começar a cortar o seu sono na madrugada para você orar comigo na madrugada. Ou pelo menos orar por mim. Deus vai incomodar muita gente nessa igreja aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que você ore. Irmãos, a maioria das pessoas não estão querendo orar. A oração está sumindo. Antigamente as nossas igrejas eram conhecidas como igreja de risco, porque quando você passava na frente de uma Assembleia de Deus, o fogareiro estava grande. Quantas pessoas que não eram evangélicas e muitas vezes vinham até as nossas igrejas porque o Espírito Santo dava visões para elas, vinham perto da igreja pegando fogo. Na realidade, quando elas chegavam na igreja, o fogo estava acontecendo. Aleluia! Os crentes estavam incendiados no poder do Espírito Santo. Glória a Deus! Havia o poder do púlpito. Hoje muitos púlpitos não estão tendo de fumaça mais. Mas eu estou orando para que o púlpito desta igreja aqui seja uma labareda. Que o Espírito Aleluia! Santo venha sacudir o ministério. Que o Espírito Santo venha sacudir o ministério. Que o Espírito Santo venha incendiar as igrejas. Glória a Deus! Meus irmãos, nós não podemos Aleluia! como a velha só faz samurai. Cuidado, irmão, larga de fazer esteira e venha orar na igreja. Aleluia. Os cristãos, meus irmãos, e as igrejas que se arriscam, estão sempre afiadas no ministério e na vida. É diferente. Tem gente que diz: eu vou arriscar o culto de ensino hoje. Acertou. Tem pessoas que qualquer probleminha, qualquer cansaço, ou porque ele teve dia um pouquinho mais atarefado, já é motivo para ele não vir aqui. Outros estão valorizando mais uma hora extra do que um culto como esse. Às vezes, quando o patrão briga, até ameaça não fala, não digo nada, você precisa do pão de cada dia. Mas tem gente que prefere fazer a hora extra. É igual pessoas no domingo pela manhã, ele tem o sono dominical. Já viu, sabe qual é o sono dominical?
Ele só consegue acordar depois das 9 e ele diz que não dá mais tempo de ir na escola. Ou ele não consegue acordar até esse horário. Depois desse horário, ele vai para a feira, ele vai para tanto lugar. Mas ele deixou de vir na escola dominical e domingo é o dia do Senhor. Ele não arrisca vir para a escola. Só que tem uma coisa: você vai dar conta desses domingos, viu? Pode ter certeza. Se tiver uma coisa que Deus não tolera, é quem rouba ele. E trabalhar no domingo é você roubar a Deus, porque é o dia do Senhor. E Deus não vai aceitar, você vai dar conta. E a minha Bíblia diz: Deus pede conta do que passou. Há um memorial escrito diante dele. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que você faz no domingo de manhã? Eu não. Viu como vai ficando estreito o negócio? Você vai ver domingo se você vai conseguir dormir no seu domingo. Você dormir também, pode ter certeza. Já foi. Mas eu disse que os cristãos e as igrejas que se arriscam estão sempre afiadas no mistério da vida. E isso é o que eu quero dizer com isso. É que esses cristãos, esses crentes, são aqueles crentes que marcham de uma maneira ousada. São ousados, porque são afiados. Tem fogo na alma, tem fogo no espírito. Eles marcham ousadamente para o futuro de Deus. O olhar deles não está no passado, o olhar deles está no futuro. Aleluia! Eles já estão olhando para o futuro de Deus. E isso, amigo, eles estão sempre focalizados. Seus sonhos estão sempre postos nos alvos que o Senhor preparou para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Os seus sonhos, as suas visões estão realmente em Deus. E sempre no amanhã. E uma das coisas que eu tenho percebido é que esse tipo de crente que se arrisca, para ele, o melhor está por vir. Vai vir algo melhor ainda. Usando quem se arrisca. Glória a Deus. E eu não estou falando aqui dos cuidadosos nem dos saudosos. Eu estou falando daqueles que se arriscam. Aleluia, glória a Deus. O melhor sempre está por vir, porque eles investem em Cristo. Eles investem na obra de Deus. E hoje eles dedicam a Cristo. E isso vai se tornando algo para o futuro deles. Eles vão crescendo. E eu acredito que esta noite, aqui neste lugar, Deus vai levantar muitos cristãos que vão andar pela fé e que vão se arriscar para receber o milagre. Aleluia! É preciso acreditar. Há muitas pessoas que estão dizendo: não acredito e não agrada. Só se vê. Tem pessoas que não dizimam mais, não ofertam mais, não vêm para os cultos. Diz que quanto mais ele ora, mais o coração aparece. E ele vai deixando de orar. Vai deixando de orar. Jesus disse: orar, porque não entreis em tentação. Depois que você entrar na tentação, o Espírito mais vai dar a você, já resolveu. Você tem que orar para não orar. Porque depois que entra no estreito, eu percebo, meus irmãos, que nós precisamos de crentes hoje dispostos a se arriscar. Aleluia. Aqueles que se arriscam, eles proclamam. Proclamam o quê? Estou falando da igreja que se arrisca. Quantos aqui pertencem de fato à igreja que se arrisca? Levante a mão.
e venho para proclamar: Deus vai fazer uma coisa nova no meu ministério. Aleluia! E Deus já fez essa tarde aqui. Eu recebi a presença de Deus essa tarde de uma forma muito linda. Mas agora aqueles que pertencem à igreja dos cuidadosos, eles declaram: eu espero que nada de anormal vai acontecer aqui hoje. Esses são da igreja dos cuidadosos. Ele já diz: eu espero que nada de anormal vai acontecer aqui hoje. Ele está acostumado com aquela pedida, já se acostumou. Porque tem crente que não gosta muito da manifestação de Deus, dos milagres acontecerem. Ele quer ser bênção, não vai nada. A gente tem que tomar muito cuidado. Ele não arrisca. Já aqueles que pertencem à igreja dos famosos, eles apenas olham para os lados e perguntam: o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não se arrisca. Ele não vai passando. Entra ensaiando. Ele está aqui desde o crente. Não mudou nada na vida dele. Nada aconteceu para melhor. Ele não saiu do lugar, ele não desenvolveu. Ficou tudo parado naquela estrada. Meus queridos, Deus é o maior de todos os que se arriscam. Você quer ver uma coisa? Quando você casa, você se arrisca, sim ou não? Você está casando, você não sabe nem se vai dar certo. Alguns até buscam profecia. E vale alguma coisa? Às vezes o profeta não sabe nem o que está dizendo. Agora, quando você vê, nós estamos vendo uma profecia na hora. Muito cuidado com a profecia casamenteira, irmão. Se você está tentando em casamento, você tem que conhecer aqui no chão. Passa horas com Deus. Ele conversa a respeito daquela pessoa e diz: Senhor, eu conheço por fora. Mas o Senhor conhece por dentro. Mas tu conheces o íntimo. Tu conheces o tempo entre o homem, a aparência e a beleza, e a fineza do porcelanato. Mas tu conheces o interior, aonde tem que habitar um espírito manso e quieto. Tu conheces entrando, tu conheces o futuro. Deus é quem conhece. Aí às vezes as pessoas ficam atrás de outras coisas. Chame para orar, chame para jejuar para o povo do casamento. Eu 30 dias de jejum, uma semana de consagração juntos. Conhece? Isso não é complicado. Quando você entra numa faculdade, você arrisca. Quando você faz um negócio, você arrisca. E a vida de fé não é diferente. Tem pessoas que entrou por essa porta hoje, crendo que não vai acontecer nada aqui, ele não vai arriscar. Agora Deus disse para Josué: olha que o sacerdote molhar o pé na água, o Jordão vai abrir. Ao risco de Moisés pegar uma vara de madeira, o povo todo aqui já vendo a poeira das patas dos cavalos de Faraó se levantando, na frente de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e ele vai estender uma vara sobre o mar abrir. É a missão. É a missão. Milagre envolve uma situação de risco. Milagre é um fator sobrenatural. Mas Moisés estende a vara sobre o mar. Aí o vento começa a soprar, que balança o cabelo das pessoas.
que a água vai se formando, e Deus dentro do pulo no rio, chega o vento, e diz: o povo vai passar. Glória a Deus. Envolve uma situação de risco. Imagine qualquer outra situação de risco. Rodear a cidade de Jericó com aquelas muralhas, e o povo tocando buzina de carneiro e gritava aquelas muralhas de 6 metros, quase que uma situação de risco. Só que quando o povo grita, as muralhas começam a desabar, e o povo entra na cidade. Essa noite Deus vai levantar a sua terra. Aleluia. Eu já vi pessoas que alguém chega